Olá, bem-vindos à nossa investigação de hoje. Temos aqui um material bem fascinante, sabe? Anotações detalhadas sobre a Epístola aos Efésios, focando bem no comecinho dela. Isso aí. E a fonte que a gente está usando chega a dizer que essa carta é tipo o ápice do Novo Testamento. É uma afirmação bem forte. Bem forte mesmo. Nossa missão aqui hoje é tentar desvendar juntos o contexto histórico, sabe? E os primeiros grandes temas que a carta já joga na mesa logo de cara. Preparados para essa análise? Com certeza. E olha, entender esse pano de fundo de Éfeso é crucial, né? Pra gente pegar as nuances dessa carta antiga. Sim. O material que a gente tem aqui segue uma linha de interpretação teológica específica. Então vamos explorar o que ele levanta sobre a cidade em si, a relação do Paulo com Éfeso e esses conceitos teológicos iniciais. É como viajar para um lugar que era um caldeirão cultural e espiritual naquela época. Legal? Então vamos lá. Éfeso não era uma cidadezinha qualquer, né? O material que a gente viu destaca que era a capital da província romana da Ásia. Exato. E é bom lembrar, né, que essa Ásia era o que hoje é o oeste da Turquia, não um continente que a gente pensa. Ah, bem lembrado. E dizem que em importância só perdia para Roma mesmo. Tinha ligação cultural forte com Atenas, figuras importantes passaram por lá. Passaram. E um ponto que o material realmente bate na tecla é o Templo de Ártemis. Ou Diana, como tá lá em Atos, né? Sim, a deusa Diana. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina, só levou mais de 2 séculos para ser construído. Era, nossa, colossal. Mais de 2 séculos? Uau! 4 vezes maior que o Partenon, com 127 colunas de mármore altíssimas, quase 18 metros cada. Isso dava um prestígio enorme para a cidade, atraía gente de todo canto. 220 anos, é impressionante mesmo. Mas não era só o templo, né? Tinha mais coisa grande lá. Não era só isso. Tinha um teatro assim gigantesco. A estimativa é para 50 mil pessoas. Era o maior do mundo helênico na época. 50 mil? As ruínas até hoje impressionam, viu? E, claro, o porto. Super movimentado, essencial para o comércio. Ah, o porto. Infelizmente, o material até comenta que o rio Caístro foi assoreando o porto, e isso contribuiu para o declínio da cidade depois. Mas na época de Paulo, nossa, era um centro fervilhante, super cosmopolita. Isso ajuda a gente a entender por que ele ficou tanto tempo lá, investiu tanto, né? Faz todo sentido. E essa relação do Paulo com Éfeso foi intensa mesmo. As anotações dizem que ele passou mais tempo lá do que em qualquer outro lugar que a gente tem registro. Exato. Que talvez o impacto do evangelho ali foi único, de certa forma. Na segunda viagem missionária, ele deu uma passada rápida, deixou Áquila e Priscila. Isso foi por volta de 52 depois de Cristo. E enquanto Paulo estava fora, um outro pregador importante, o Apolo, também passou por Éfeso. E foi lá que ele foi, digamos, aprimorado na fé por Áquila e Priscila. Ah, essa história é interessante. Mostra como a comunidade ali já estava virando um centro, né? De aprendizado, de atividade cristã. Mas o tempo principal mesmo que Paulo ficou lá foi na terceira viagem, certo? Coisa de uns 3 anos. Correto. Provavelmente ali entre 54 e 57 depois de Cristo. Foi nesse período que Éfeso se consolidou mesmo como a igreja-mãe da região toda. Entendi. O estudo até aponta que foi de Éfeso, inclusive, que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, lidando com os problemas daquela outra igreja à distância. Puxa vida. E tem aquele episódio famoso da despedida dos líderes de Éfeso, lá em Atos 20, né? O material deve comentar isso. Parece que foi um momento bem carregado. Sem dúvida. Tá lá em Atos capítulo 20. Paulo estava indo para Jerusalém, já meio que pressentindo os perigos, talvez achando que não ia ver mais aquele pessoal. Tenso. Ele não foi até Éfeso, parece que para evitar multidão, essas coisas, mas chamou os presbíteros, os líderes da igreja, para encontrar com ele em Mileto, uma cidade vizinha. Foi um discurso de despedida bem forte mesmo. E o que ele falou de tão importante que a fonte destaca sobre essa fala? Olha, o ponto crucial, e que o material que a gente leu conecta com os problemas que a igreja enfrentaria depois, foram os alertas do Paulo. Ah, os alertas. Primeiro, ele lembrou que ensinou tudo, né? Todo o conselho de Deus. Não escondeu nada. Mas aí veio o aviso pesado.
Depois que ele saísse, iam surgir lobos vorazes. Lobos. E o mais chocante, segundo a interpretação da fonte, é que ele disse que esses lobos viriam de dentro da própria liderança. Homens falando coisas perversas para desviar o pessoal. Nossa, que previsão sombria, hein? O perigo vinha de dentro mesmo. Exatamente. Isso mostra, segundo essa análise, as tensões internas, sabe? As lutas por poder, as distorções de doutrina que eram bem reais nas primeiras igrejas. Não era tudo perfeito. Com certeza não. Ele pediu para vigiarem, lembrou que por 3 anos avisou eles com lágrimas. A cena que Atos descreve termina com muito choro, abraços, mostra a profundidade da relação e a seriedade do negócio. Dá para imaginar a emoção. E depois que Paulo saiu, quem ficou responsável? O material fala de Timóteo, né? Sim, a tradição e as cartas pastorais apoiam isso. Indica que Timóteo ficou lá em Éfeso cuidando da igreja e enfrentando justamente alguns desses desvios que Paulo tinha previsto. Foi um tempo difícil para a liderança local. Complicado. E é nesse contexto, então, um tempo depois, que Paulo escreve a carta aos Efésios. De Roma, Isso. a cronologia que a fonte apresenta coloca a escrita de Efésios durante a primeira prisão de Paulo em Roma, coisa de 61, 62 depois de Cristo, provavelmente em prisão domiciliar. Ah, tá. Faz parte daquele grupo, né, as epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E um colaborador chamado Títico foi quem levou as cartas para Éfeso e Colossos. Entendi, faz sentido a conexão. Mas a história cristã de Éfeso não acaba com Paulo. O material liga a cidade a outro apóstolo importante também, João. Sim, a tradição cristã antiga é muito forte nisso. Associa Éfeso ao ministério final do apóstolo João. Acredita-se que ele passou os últimos anos dele lá. Ah, é? E que as cartas dele, 1ª, 2ª, 3ª João, e talvez até o Evangelho de João, foram escritos lá em Éfeso. Tem uma perspectiva interessante nas notas, Qual? que talvez o Evangelho tenha sido escrito depois da experiência de João em Patmos, a ilha do exílio. Patmos ficava super perto, menos de 100 quilômetros. Puxa, que interessante essa possibilidade. E Éfeso também é considerado o local provável do túmulo de João. Nossa, quanta história! E essa ligação com João leva a gente direto para outro ponto que o material aborda. A mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso lá no Apocalipse. Exato. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Décadas depois dos avisos do Paulo, lá por 96 DC mais ou menos, no capítulo 2 do Apocalipse, Sim. temos uma mensagem direta de Jesus que João escreveu para a igreja de Éfeso. A fonte descreve como se fosse um boletim de avaliação da igreja. Um boletim, adorei isso. E aí, como é que eles estavam se saindo? Passaram de ano? Olha, acertaram em muita coisa. Foram elogiados pelo trabalho duro, pela perseverança, por não tolerarem gente má e, um ponto-chave, por terem testado e rejeitado falsos apóstolos. Ah, então eles ouviram Paulo. Parece que sim. Levaram a sério os alertas sobre os lobos e a importância da doutrina correta. Nesse ponto, estavam firmes. Parece ótimo. Mas, sempre tem um mas, né? Imagino que tinha um porém. Tinha um porém assim, devastador. Jesus fala, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ui, essa doeu. A interpretação no material é bem direta. A igreja estava doutrinariamente certa, eticamente firme, trabalhando pra caramba, mas Tinha perdido a paixão, a devoção. a intimidade com Cristo. Nossa, A fonte usa uma frase marcante. Eles estavam ocupados com os negócios do rei, mas sem tempo para o rei. que diagnóstico. Isso dá o que pensar. Como é que uma comunidade chega nesse ponto de ter tudo certinho na doutrina, mas perder o essencial? É uma tensão real que a fonte explora bastante. O zelo pela ortodoxia, pela estrutura, pelo trabalho, pode, paradoxalmente, acabar esfriando a relação pessoal e comunitária com Cristo. Faz sentido, infelizmente. O conselho de Jesus foi claro: lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar às primeiras obras. A ameaça era séria: tirar o candelabro, que é o símbolo da presença e do testemunho da igreja. Pesado. O texto ainda menciona que eles odiavam as obras dos nicolaítas, algo que Jesus também odiava. A fonte até sugere que isso talvez fosse uma referência à criação de uma hierarquia na igreja, um clericalismo opressor. Mas enfim, a história confirma, né? A igreja e a cidade entraram em declínio depois.
Uma trajetória e tanto, do auge ao declínio. Mas todo esse pano de fundo é fundamental para a gente entender a carta aos Efésios em si. O material também fala um pouco da estrutura da carta, né? Sim, e aponta para uma estrutura bem clara, bem típica de Paulo. Os capítulos 1 a 3 focam na doutrina. Quem a gente é em Cristo, nossa posição, a teologia que a fonte chama de alta altitude. Bem profundo. Teologia de alta altitude, gostei. Já os capítulos 4 a 6 descem para o dever, para a prática. Como a gente deve viver como resposta a essa doutrina toda. É aí que entra a unidade, dons, vida em família e a famosa armadura de Deus. Ah, a armadura de Deus. E gosto daquela analogia que a fonte usa. Herdamos a riqueza pela fé, capsum 3, e investimos essa riqueza pelas obras, caps 4, 6. Ajuda a visualizar. Ajuda muito. E tem também um paralelo com o livro de Josué, que é bem interessante. Como assim? A fonte compara a vida cristã com a entrada de Israel em Canaã, com Josué. Canaã não era o céu, era um lugar de batalha, né? Tinha vitórias, derrotas. Israel tinha que tomar posse da herança. Verdade. Da mesma forma, a vida cristã em Efésios é sobre entrar e viver a nossa herança espiritual agora, nesse mundo, que também é um campo de batalha espiritual. A herança não é só para o futuro. Entendi, possuir a herança agora. Exato. E essa estrutura doutrina-dever é super importante. O que a gente crê, a teologia, tem que transformar o jeito que a gente vive, a prática. Perfeito. Com esse contexto todo, essa riqueza, vamos então para os primeiríssimos versículos. Efésios 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O material começa destacando o próprio Paulo, né? Sim, a fonte dá uma recapitulada rápida. Saulo de Tarso, judeu da tribo de Benjamim, que era conhecida por guerreiros, olha que interessante, cidadão romano, talvez de família influente, super bem educado, tanto na cultura grega quanto na judaica, aluno de Gamaliel. Uau! Currículo completo. O nome Paulo significa pequeno, talvez um sinal de humildade que ele adotou, e a frase-chave ali, apóstolo pela vontade de Deus. Essa frase, pela vontade de Deus, isso parece ter um peso enorme aqui, né? Enorme. Reforça que o apostolado dele não veio dele mesmo, nem foi nomeado por homens. Ele era um perseguidor da igreja, pô. Foi uma chamada divina, direta. Isso já introduz um tema central da carta. A soberania é o propósito de Deus em tudo. Faz sentido. E ele escreve aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O que esses termos significam aqui, segundo a análise? Santos, por exemplo. São termos-chave mesmo. Santos, agioi. O material frisa bem, não significa gente sem pecado, não. Significa separados. Separados por Deus para Deus. Pecadores que foram redimidos pela graça. Seria um sinônimo para discípulos ou o povo do caminho. Ah, separados. Entendi. Em Éfeso, aqui tem uma nota interessante na fonte. Alguns manuscritos bem antigos e importantes não têm esse em Éfeso. Sério? Sim. Isso levanta a possibilidade, que muitos estudiosos discutem, de que talvez a carta fosse circular, enviada para várias igrejas da região. Ah, Se for isso, reforça ainda mais a ideia de que Efésios trata da igreja num sentido mais amplo, universal, sabe? faz sentido. E fiéis em Cristo Jesus. E aqui está talvez a frase mais importante da epístola inteira, segundo a fonte, em Cristo Jesus. Aparece dezenas e dezenas de vezes. Nossa. Significa estar unido vitalmente a Ele, fazer parte do corpo dele. A teologia do Paulo liga isso ao batismo do Espírito Santo, que acontece na conversão. Estar em Cristo é a nova identidade fundamental do crente. Contrasta com a posição de todo mundo em Adão. Entendi. É uma mudança radical mesmo de identidade, de pertencimento. E a saudação, graça e paz. Paulo mistura, né? A saudação grega, charis, graça, e a judaica, shalom, paz. E a ordem importante. A graça, o favor que a gente não merece, vem primeiro, e é ela que torna possível a verdadeira paz. Paz com Deus, paz interior, tudo isso.
A graça vem antes da paz. Exato. E essa graça e paz vem de Deus nosso Pai, o que indica intimidade e acesso pelo novo nascimento, e do Senhor Jesus Cristo, colocando os dois no mesmo nível. Impressionante quanto a teologia cabe só na saudação. Aí vem o versículo 3 que já nos joga lá na alta altitude. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uau! Um verso denso demais. A fonte destaca alguns pontos aqui. Primeiro, as bênçãos são espirituais. O foco não é primariamente material. Segundo, são todas as bênçãos necessárias. Terceiro, elas estão localizadas nas regiões celestiais, em tois epuranios, uma esfera de realidade espiritual que transcende o físico. Regiões celestiais. E o mais importante, essas bênçãos já nos foram dadas. Ele diz nos abençoou no passado. Não é algo que a gente tem que buscar ou conquistar, mas algo para reconhecer e se apropriar, porque estamos em Cristo. Já foram dadas. Isso muda tudo. E o versículo 4 entra num terreno ainda mais fundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eleição. Esse é um tema... Exatamente. Eleição, a escolha soberana de Deus. A fonte é bem clara ao situar isso. Foi antes da criação do universo. A perspectiva apresentada ali é que Deus inicia o processo todo de salvação. Se alguém busca Deus, seria uma resposta a esse chamado que veio antes. Então não é baseado no que a gente faz ou faria. Segundo essa visão, não. Não se baseia em mérito humano previsto, mas na vontade soberana e no propósito de Deus. A fonte até cita aqueles exemplos que Jesus usou em Lucas 4, né? Da viúva de Sarepta, do Naamã, que eram gentios escolhidos. E o pessoal na sinagoga ficou furioso. Por que essa reação tão forte? O material sugere que essa reação lá em Nazaré mostra o quão desafiadora e, para alguns, até ofensiva, pode ser essa doutrina da eleição soberana. Mexe com nossas ideias de merecimento, de justiça, de controle, né? Não é uma ideia fácil para todo mundo engolir. Verdade. Toque em pontos sensíveis. A fonte menciona rapidamente aquele esquema. Presciência. Deus sabe tudo. Leva à eleição, ele escolhe, que leva à predestinação, ele garante o destino. Mas o foco principal mesmo é na iniciativa de Deus antes do tempo existir. Entendi. A ênfase é na origem divina da escolha. E isso leva direto para o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinação e adoção. O que são essas coisas aqui? A predestinação, nesse contexto, se refere ao destino que Deus planejou para quem ele elegeu, que a gente fosse feito filho. E a adoção, essa palavra no grego, uiotésia, é super importante. Adoção. O material explica que era um termo legal romano muito significativo. Significava colocar como filho, e é diferente do novo nascimento. O novo nascimento faz a gente entrar na família, como criança, digamos. A adoção confere o status de filho adulto. Filho adulto? Como assim? Ah, então a ideia principal da adoção aqui é sobre ter status e acesso à herança já. Não é só sobre fazer parte da família. Precisamente. Essa é a ênfase que a interpretação na fonte dá. A adoção nos dá a posição legal para a gente poder desfrutar das riquezas espirituais que temos em Cristo agora. Claro, a manifestação completa disso vem depois, na ressurreição, mas os direitos já são nossos. Que incrível isso. E no direito romano, a adoção era um ato final, irrevogável. Não tinha como desadotar alguém, era para sempre. Nossa! E qual o propósito de Deus nisso tudo? Segundo a fonte, é ter comunhão consigo mesmo. Ter filhos e filhas maduros, parecidos com Cristo, com quem ele possa se relacionar. E tudo isso flui do beneplácito dele, do seu bom prazer soberano. Não porque a gente mereceu. Uau! Realmente, estamos voando alto aqui na teologia.
Recapitulando um pouco o que a gente viu hoje, a importância de Éfeso como cenário, a relação forte de Paulo, os alertas dele sobre perigos internos. Sim, e a avaliação da igreja lá no Apocalipse, né? Doutrina certa, mas o amor tinha esfriado. Exato. Vimos a estrutura da carta, doutrina e depois dever, e mergulhamos nesses conceitos iniciais super fortes. O que significa estar em Cristo, a eleição antes do tempo, a predestinação para sermos filhos e a adoção como esse status de herdeiro adulto com acesso à herança já. Rufa! É muita coisa. Muita coisa densa. Basicamente, isso tudo arma o palco, né? Estabelece o fundamento para a gente entender a riqueza que a carta vai explorar daqui para frente. Exatamente. E talvez um pensamento para a gente levar dessa nossa conversa. Algo que fica muito forte nessa análise é essa dupla ênfase. Fomos escolhidos antes do mundo existir e fomos adotados com direitos de herança agora. Sim, é impactante pensar nisso. Se alguém realmente absorve essa ideia, sabe, de pertencer a Deus desde antes de tudo e de ter uma riqueza espiritual disponível agora, como será que isso poderia redefinir a maneira como essa pessoa encara os desafios do dia a dia? As incertezas, o próprio senso de valor, de propósito? Boa pergunta. Fica aí a reflexão, né? Sobre o impacto prático dessa teologia tão profunda na nossa jornada pessoal. Como viver essa realidade?